Oi, gente, bem-vindas a mais um episódio do canal Mães na Real. E hoje, começando a nossa série de entrevistas, temos aqui a nossa queridíssima Flávia Melissa, que todas vocês já devem conhecer. Mas, se vocês não conhecem, eu vou apresentar ela. A Flávia é psicóloga, a Flávia já morou na China, a Flávia é expert em espiritualidade, em desenvolvimento humano. E a Flávia é youtuber famosa. Mas, para o propósito do episódio de hoje, a Flávia é mãe do Gael. Que daqui a pouco vai aparecer aqui, porque eu já estou ouvindo um mamãe de longe, mamãe. Eu espero bem que ele apareça sim, acho ótimo. Então, a Flávia é mãe do Gael de 1 ano e meio e ela hoje veio compartilhar com a gente uma coisa que eu adoro, um assunto da maternidade que eu acho super importante, que eu falo sobre ele, que é a questão da nossa criança interna. Ou seja, acontece coisas quando a gente se torna mãe, inesperadamente muitas de nós começamos a reviver sentimentos da nossa própria infância. Né? E como eu falo muito, eu acredito que a maternidade é uma das maiores oportunidades para o desenvolvimento pessoal e espiritual de uma mulher. Por quê? Porque é a nossa oportunidade de curar essas feridas. Então, Flá, fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto e sobre como tem sido isso para você, se você esperava isso quando você se tornou mãe, né? E como você está lidando com isso. Então, antes de tudo, obrigada, meninas, pelo convite. Estou super feliz aqui de poder tricotar com vocês, né? Porque eu acho que é essa vontade, né? A vontade do meu coração é sempre essa de transbordar realmente as minhas experiências para as outras pessoas. E eu realmente acredito que a maternidade ela tem tido um papel muito importante, assim. Porque a gente está sempre se curando, né? Na verdade, é sempre um processo de cura, independentemente de qual tenha sido a ferida, a resposta é sempre cura, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo na nossa vida é simplesmente esse resgate. E eu, na verdade, quando eu resolvi ter um filho e peguei para mim, né, essa missão da maternidade, em momento nenhum eu esperei que eu fosse me confrontar com os desafios que eu estou me confrontando. Em momento nenhum, assim. Primeiro que eu parti de um lugar de uma super arrogância de que, nossa, não, né, eu ia ser a mãe perfeita e eu ia ter a gravidez perfeita, eu ia ter o parto perfeito, eu ia ter o filho perfeito e tudo ia ser como a minha cabeça dizia que deveria ser para eu me sentir bem a respeito da minha própria vida, a respeito da minha própria história. E o negócio já começou desandando, porque assim, a minha gravidez eu fui enlouquecida pelos hormônios, né? Tudo aquilo que eu imaginava, sabe aquela cena, né? Ensaio fotográfico de gestante, a mulher com um esvoaçante, né, nude no meio da floresta, coroa de flores. Eu tinha vontade de matar todas as pessoas com quem eu convivia no meu dia a dia. Então, assim, de repente, já começou aí, eu acho que esse processo de aceitar, que eu acho que essa é, né, a nossa maior cura, eu acho que é esse processo de aprender a aceitar o momento presente como um presente. Né? Foi muito difícil, assim, a gestação foi muito difícil, porque eu passei muito mal, eu tive muito enjoo, os meus hormônios, assim, eu fiquei aquela grávida que se matar meia dúzia de pessoas, quando tiver audiência, ela vai alegar insanidade temporária, por de gestação, essa era eu. Né? Então, e aí o parto também não foi nada daquilo que eu imaginava que seria. Eu achava que, nossa, eu ia ter, assim, a parir entoando mantras, né? E na verdade xingou Deus e o mundo, né, Flávia? não, gente, qual é o nível de honestidade que a gente pode ter? Porque, verdade seja dita, eu caguei o parto inteiro, então já começou daí, né? Era aquela forcinha que fazia, era um cocôzinho que a médica limpava. Bem, Flávia, você tá indo muito bem. Então, e assim, né? E aquela coisa de não, agora meu filho nasceu e a coisa continuou, né? Nesse processo de o que eu esperava que fosse, o que eu tinha me preparado arrogantemente para viver e o que
a vida, né, escolheu trazer para mim. E muito cedo eu comecei, até me dei conta disso muito nas nossas conversas, né, nas minhas sessões com a Paty, comecei a perceber que estava rolando uma super competição entre eu e a minha mãe, né? Eu vou ser melhor mãe do que a minha mãe, porque assim, a gente aprende isso na faculdade de psicologia, mas na verdade a coisa realmente só faz sentido quando você vive na pele, né? Então, na faculdade de psicologia você aprende que quando você tem um filho, você busca o seu referencial de maternagem Você quer aparecer, filho? Vem aqui, filho, aparecer, dar oi para as pessoas, com o meu celular na mão, a cabeça na quina. Oh, meu Deus do céu. Vem dar oi para as pessoas. Vem aqui! Não, vem aqui participar. Vem aparecer aqui, para as pessoas verem como, apesar de tudo, vale a pena. Que neném mais lindo que eu sou, pessoal. Olha, fala oi. Não, ele é Memão, batata. Agora traduz o que quer dizer isso aí na blusa dele. Gato. Hunk, né? É um hunk. É um gato. Você é um gato. Tá vendo? Mostra o seu carrinho. Mostra o carrinho. Linda, pessoal. Vamos dar um beijinho no carrinho. A roda. É a roda. A outra roda. E aí, assim, eu comecei a perceber que, na verdade, estava rolando uma super de uma competição, assim, né? Entre a minha mãe, entre a mãe que eu estava sendo, sempre em oposição àquilo que eu tinha vivido na minha própria vida, né? Eu estava falando, quando a gente está na faculdade de psicologia, a gente aprende que quando você se torna mãe, você não tem referência. Então, você busca na sua própria história essa referência da maternidade, e você identifica, na verdade, o seu filho com a criança que você foi um dia. Piu-piu. E que, inclusive, olha só como é interessante, né? Como tudo vem de encontro, assim, todas as peças, elas vão se encaixando aos pouquinhos, né? Porque o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi justamente sobre projeção parental, né? Então, assim, quando eu comecei a refletir, né, sobre tudo que estava vivendo na minha maternidade, me veio muito na cabeça, assim, esse trabalho da faculdade, porque ele falava o quê? Ele falava que quando você está construindo a sua maternagem, você projeta a criança que você foi um dia no seu filho. E aí essa criança é uma de 4, né? Ou a criança, uma de 3, ou a criança amada que você sentiu, que você foi, né? Então você projeta a criança que você sente que você foi, que você gostou de ser, e aí então você se identifica com os pais que você teve e que foram bons, que foram legais. Ou você projeta a criança que você gostaria de ter sido e não foi, e se identifica com os pais que você gostaria de ter tido e não teve, ou seja, ainda assim é positivo. Uhum. Ou você projeta na criança a criança que você sente que você foi e que você não gostou de ser, e você se identifica com os pais que você não gostou de ter, né? E eu tava nesse segundo caso, né? Então eu tava projetando, eu enxergava o Gael como uma criança que eu gostaria de ter sido e não fui, e me identificava com a mãe que eu gostaria de ter tido e não tive. Só que nesse processo, o lance é que você perde a conexão do que é real, né? E num determinado momento eu entendi que eu não estava enxergando o Gael como um ser, né? Porque nesse processo você só está vendo a sua própria história, né? Você não está enxergando, eu não enxergava o Gael com as particularidades do Gael, com as necessidades dele. E aí um dia, eu acho que foi até numa sessão com a Paty, caiu uma super ficha assim para mim, porque eu estava experimentando uma sobrecarga gigantesca, porque eu achava que eu tinha que ir na pracinha com ele todo dia de manhã, porque na minha história existia uma referência de quando eu era pequenininha e estava no parquinho, eu apanhar de uma menina que estava no parquinho e eu querer ter tido a minha mãe naquele momento para me defender. Então, eu tinha essa postura de não, eu vou no parquinho, vou mostrar para o meu filho que eu tô ali para ele. Só que nessa história, eu chegava no parquinho e na hora que o Gael ia andando e nem olhava para trás,
me vinha esse conflito de como assim? Eu tô aqui, eu tenho milhares de coisas para fazer, eu tenho um monte de trabalho para entregar, eu tenho um monte de coisa que eu poderia estar fazendo, eu tô aqui para mostrar para ele que eu tô aqui com ele e ele não tá nem aí para mim. Então, quando eu comecei a experimentar essas sensações e esses sentimentos, eu falei, peraí, na verdade eu tô tentando, através da minha relação com ele e através da criança que eu tô enxergando no meu filho, na verdade eu tô tentando curar a minha criança. Né? Eu tô tentando mostrar para minha criança do passado que apanhava da menininha no parquinho que ela pode se sentir segura, né? E isso, por um lado, eu acho que assim, esse processo todo, né? Sem dúvida nenhuma é muito positivo, porque talvez justamente por eu ter estado nessa competição, não é nem entre aspas, é competição mesmo, mas é porque não foi uma coisa consciente, né? Se tornou consciente, mas até certo ponto não era consciente, de que eu estava numa competição com a minha mãe, né? Eu estive muito mais presente para ele do que se eu não estivesse nessa competição. E talvez justamente por estar tão presente para ele, é que ele é uma criança que quando vai no parquinho não precisa dessa mãe olhando, vigiando, querendo colocar debaixo da asa o tempo todo, né? Ele é seguro, né? Ele aprendeu, né, que ele pode, que existe, né, essa pessoa que ele pode contar e que é a referência principal, né? E é mamãe o dia inteiro, assim. Por mais que o Ricardo seja super, não posso nem falar que o Ricardo ajuda, assim, porque o Ricardo ele divide mesmo, né? Tanto que o Gael, ele até fala, quando ele vai chamar mamãe, ele fala mamãe, papai, mamãe, tipo, porque tá sempre junto, né? Mas eu percebi que Minha filha, Flávia, a minha filha falava mamai. Mamãe. E a gente tem essa relação também muito de divisão, assim, total. E ela falava mamai! Né? Porque fica, né? Não é nenhuma confusão de papéis. Eu acho que isso não é confusão de papéis. Eu acho que é realmente você formar um bloco familiar, né? E eu acho que isso é uma coisa que, sei lá, pelo menos na minha história, assim, nunca existiu, né? Acho que na grande maioria, na verdade, da vida das mulheres não existe, né? A mulher é a que cuida da casa, a que cuida da família, a que cuida do filho, a que cuida do marido, e aqui em casa nunca foi assim, né? A gente sempre realmente fez tudo em parceria. Assim, e é realmente, né? Eu lembro sempre de uma entrevista que eu assisti uma vez com o Mário Sérgio Cortella, que é um puta cara, assim, né? Eu acho ele incrível, assim, eu gosto muito dele. E que ele fala, né, uma coisa muito interessante, que assim, pensa em você mesmo e no nível de consciência que você tem como uma ilha. Né? Então, o que você sabe sobre você é a terra da ilha. E o que você não sabe sobre você é o perímetro, a circunferência da ilha em contato com o oceano, é aquilo que você não sabe sobre você mesmo. O grande lance é que, assim, conforme você avança no autoconhecimento e você aumenta esse pedaço de terra, esse perímetro também aumenta. Essa circunferência também aumenta. Então, quanto mais você sabe sobre você, mais você entra em contato com coisas que você não sabe sobre você. Ou seja, quanto mais mexe, mais fede. É exatamente isso, né? Porque assim, não chega a esse momento em que você vira e fala, já sei tudo sobre mim, tá tudo resolvido. E até porque esse não é o objetivo, né, dessa vida. Não é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui justamente viver o processo da descoberta e de como se aceitar mais e mais e como escolher se amar e aceitar o presente, aceitar as outras pessoas acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer medo, acima de qualquer insegurança. Mas a verdade é que assim, hoje diariamente eu me pego em situações que eu olho pro Gael e eu falo, não é ele que eu tô enxergando nesse momento, né? Sou eu, na verdade. Até mesmo, assim, não sei se vocês já viveram isso, mas até mesmo, assim, em alguns momentos, uma certa competitividade, assim, sabe? Né? De quem é o centro das atenções, quem que, se de repente manifestar uma necessidade é atendido primeiro. Então, assim, é muito interessante essa oportunidade realmente de se enxergar de acordo com outro ponto de vista, né? Um outro ângulo.